Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Wild Delícias Retrô. Menina, sabe do que a gente vai falar hoje? A gente vai falar deste ingrediente maravilhoso que faz parte da história dos quitutes nacionais. A gente vai falar da maizena, ou o famoso amido de milho. Então, eu quero começar esse vídeo fazendo uma perguntinha pra vocês. O quão longa vocês acham que é a história da maizena? Por quanto tempo a maizena já compartilhou espaço nas cozinhas brasileiras e internacionais? O que você pensa quando a gente fala de maizena? Tudo com maizena é mais saboroso, muito mais gostoso. Use maizena. Mamadeira que o seu bebê mais aprecia é feita com a incomparável Maizena, maizena. A maizena carrega consigo, então, essa memória das avós, de um tempo passado e afetivo, da mão na massa, da tradição culinária. Mas de onde veio essa herança? Hoje nós vamos explorar duas receitas desse livrinho da maizena de 1930. E é claro que eu peguei as receitas com os nomes mais bizarros, porque aqui é o Wild Delícias Retrô, né? Fazer mingau você já sabe com maizena. Agora, você sabe como faz um bolo de areia? Eu vou te ensinar hoje, menina. Fica atenta. Esse livro, conforme eu disse pra vocês, ele é de 1930. Consegui rastrear a origem dele através da revista Vida Doméstica do Rio de Janeiro, em anúncios que eram direcionados às donas de casa. Essa era uma das estratégias da marca Maizena no território nacional. Se dirigir à dona de casa e mostrar como ela podia fazer essas receitas dentro do seu próprio lar. E como sempre, enquanto a gente estiver cozinhando, a gente vai contar então um pouquinho da história desse produto, dessa marca, que nos acompanha há tantas gerações. A nossa primeira receita vai ser esse bolinho chamado de bolo de areia. Bela, o que é um bolo de areia? Meu Deus, o que é um bolo de areia? Que ingredientes fantásticos e estranhos nos aguardam? Vamos verificar, menina? Vamos lá, então. Que eu preciso achar que eu marquei a página, só um segundinho. Um bolo de areia leva 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de maizena, 1 xícara de manteiga, eu acho que é muita manteiga, mas tudo bem. 1 colher de fermento em pó. Bate-se tudo até levantar bolhas. Espero que não seja bolha na minha mão, porque eu decidi fazer uma coisa manual, que sou muito inteligente e não tenho uma batedeira. Parece uma areia mesmo, olha que arenoso que ele está. Tudo bem, tem a quantidade de ingredientes secos, eu sei, mas talvez seja por isso que ele tem este nome. Vocês acham que eu ia comer areia? Eu sou louca, mas nem tanto, né? Calma. Bem, como falar de maizena, né? Esse amigo que eu considero pacas. Enquanto o meu forno pré-aquece para que coloquemos nosso bolinho, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a história do milho e do amido. Já que a maizena é amido de milho, né, menina? O milho é uma planta sul-americana e chamado por algumas populações indígenas originárias de maíz. E ela fascinou desde cedo os colonizadores espanhóis pela sua riqueza de variedades e sabores adocicados. O milho é uma planta domesticada. Ele originalmente não era assim, ele era desse jeitinho, ó, sementinhas pequenininhas, pequenas, numa espiguinha minúscula. E essa população originária indígena conseguiu domesticar essa planta para que ela servisse de alimento e tivesse também outros usos diários, cotidianos. O amido, por sua vez, ele nem sempre precisa vir do milho. Ele pode vir da batata, da mandioca. E o seu uso principal foi nos anos de 1500 e 1600, para engomar aquelas roupas cheias de dobras, frufrus, tecidos. Esse uso se incorpora na própria história da moda. Substitui-se então aquelas estruturas de arame pesadas por tecidos engomados, permitindo então novas modas, novas silhuetas com maior conforto. Na década de 1840, na Inglaterra, através de William Brown e John Paulson, e nos Estados Unidos, através de Kingsford, fundaram-se as primeiras fábricas de amido industrial, e elas eram focadas na indústria de tecelagem. Só que a produção foi tanta que esse amido de milho começou a entrar no uso culinário também, com o nome de farinha de milho. E a partir daí que veio a marca Maizena, que ela foi criada em 1856 por Wright Duryea. Tem até um nomezinho aqui, olha. Olha o Rzinho copyright aqui. Wright Duryea era funcionário da manutenção dessas indústrias americanas, e ele decidiu então fundar, ele próprio, a fábrica de amido Rio Oswego. O produto maizena ele foi premiado no seu tempo em diversas exposições internacionais, o que facilitou a sua repercussão no mundo.
Então agora, menina, a gente vai colocar esse bolo no forno e a gente vai continuar com o nosso papinho. Então senta, pega um café que logo logo vai ter bolo prontinho. A palavra maizena é derivada da palavra maíz, nessa associação hispânica com o uso originário do milho em tribos nativas. Cerca de 20 anos depois do seu nascimento, a maizena já era importada e circulava aqui no Brasil. Isso mais ou menos em 1874, por aí. Nessa cultura culinária híbrida, que trazia raízes portuguesas e espanholas, a maizena encontrou seu lugar. Essa relação... Jura, Mircala? Jura? Desde a colônia, o milho, o feijão e a farinha de mandioca eram presenças fundamentais na alimentação cotidiana brasileira. Ou seja, essas eram as condições ideais para que esse produto tomasse espaço nas vidas brasileiras. E agora a gente vai para a segunda receita, que é um pouquinho mais estranha, né, menina? Porque eu também não vou ficar só no comum, né? Eu sou muito diferente, muito alternativo. A sopa de cerveja usa os seguintes ingredientes: 1 litro de cerveja, 1 litro de água. A minha curiosidade é a seguinte: se essa sopa vai ser realmente uma sopa ou se ela é tipo um mingau de cerveja. Talvez eu esteja sendo burra fazendo essa pergunta, mas é a minha dúvida. E toda dúvida é válida. Professora Bella White. 2 colheres grandes de maizena. Falou grande, então, amiga, eu não vou economizar não. Olha aqui, é a maizena ou é o pico do Everest? 4 ovos. Açúcar, que não tem a quantidade, que bacana, eu não sei quantos há, vamos ver. 2 rodelas de limão sem pevides, que são sementes, não sei nem se pronunciei certo essa palavra. E um pouco de canela. Sabe aquele cheiro de cerveja, aquele teu amigo que é 10 da manhã e ele já tá lá? Então, almoço na casa da avó, que nem 1930. Conforme a instrução, a gente leva num fogo baixo e mexe até cozinhar. Boa sorte para mim, vamos lá que essa daqui não tem tanta indicação. Mas vai dar certo. Para você que gosta de maizena, de cerveja, ainda é um bebezinho. Lindinha. Também conhecido como homem hétero. Ó. Em 1930, década na qual o plantio de milho se assemelhava em importância ao de mandioca e ao de cana-de-açúcar aqui no Brasil, se inaugura a primeira fábrica nacional de amidos de milho, menina. A Refinações de Milho Brasil. Desde seu lançamento por aqui, as embalagens e anúncios de maizena já sugeriam receitas para o uso desse ingrediente, criando-se assim um vínculo de fidelidade e facilidade. O que isso quer dizer? Você antecipa o uso prático e diário da maizena para essa dona de casa, para o consumidor deste produto. Além disso, o seu apelo como ingrediente econômico era importantíssimo, porque ela substituía a farinha de trigo, e isso fazia a receita render. Vamos lembrar então que esses anos de 1930 a 1940 foram anos de guerra, e você fazer render um ingrediente importantíssimo como a farinha de trigo, que era escassa, era um diferencial na cozinha. Os anúncios também traziam imagens de bebezinhos, gordinhos, olha que gracinha, e saudáveis. E esse era um apelo às mães que eram tão preocupadas com a força e a saúde da sua prole. Assim como a gente discutiu lá no nosso vídeo de pipoca doce no livro de noivas de 1930, a saúde da prole era uma preocupação fundamental dessa década. O futuro da nação dependia da saúde da família. O nosso livrinho, inclusive, se inicia discutindo justamente a alimentação infantil e sugerindo a maizena como uma papinha para essas crianças. A pureza, a digestibilidade, você viu como eu estou alfabetizada hoje, também eram bastante exaltadas, visto que esse ingrediente ele vem diretamente do milho e, portanto, era recomendado por... Fique em pé! Pra tia falar. Pronto. Visto que era um ingrediente que vinha diretamente do milho e, portanto, era recomendado por médicos da época. É essa versatilidade do ingrediente maizena que faz com que ele ganhe espaço nas cozinhas. Então vamos provar os nossos quitutes de hoje. Olá, estamos de volta! Olha que bonitinho, gente, não é uma mesa assim maravilhosa? Eu não mereço ter um programa de TV? Olha isso daqui, que lindo! Enfim, temos o nosso bolo que ficou muito bonitinho. A parte de trás está um pouquinho machucada, mas assim como as redes sociais, a gente dá uma voltinha aqui, ó. Pronto, tá lindo esse lado, maravilhoso. Vou começar pela sopa.
Falta açúcar. Eu acho que como sobremesa, ela tem a textura de um mingau, só que ela me lembra um arroz doce, uma canjica. A canela é o sabor que prevalece e tem um fundinho do amargo da cerveja. Eu colocaria mais açúcar e aí eu acho que vai ficar bom. Mas o azedinho do limão também completa. Essa é uma receita que antes de eu gravar eu pensei, putz, se for uma receita ruim, eu vou falar que é ruim. Porque essa era uma que eu tava com receio mesmo, sabe? E o nosso bolo de areia, que de areia não vai nada. E você clicou nessa thumb que era um clickbait. Me desculpa, por favor, não fica brava comigo. Eu vou pegar esse pedacinho de trás aqui que já está desmoronando. Vamos lá? Tem gosto de bolo de vó. É aquele bolinho pra você tomar com o seu cafezinho, sabe? E aproveitando que esse bolo de vó me lembrou a minha vovó, né? A gente tá aí em quarentena. Eu pedi pra minha avó gravar um vídeo pra mim contando o que ela lembrava da maisena na época da infância dela. Essa lembrança emotiva com a maisena. Bom, a maisena a gente usa para fazer mingauzinho para criança pequena. Eu uso para fazer pudim. Eu uso 6 ovos, 2 latas de leite condensado, 2 de leite comum e 2 colheres de maisena. Lembro da minha mãe usando. Vi ela pôr leite, a maisena, o açúcar. É só isso. Para papinha, para beber. Sei lá, a gente usava muito maisena para pôr no bolo, para fazer molho. A gente usava muito a maisena. Ai, eu tô me emocionando, olha que doido. Lembrar de maisena, lembrar de vó é uma coisa que me emociona muito, porque eu tenho certeza que a minha avó é uma das minhas referências pra minha personagem, pra Bela, pra esse quadro. Fui pedir a consultoria dela quando eu fui fazer essas receitas, pedi pra ela me contar, né, como que ela usava. E a Paula também tá chorando aqui. Eu acho, eu vou usar esse link então aqui. A maisena é muito curioso como a gente pensa como um ingrediente pode trazer toda essa emotividade, essa memória culinária. E isso é uma das coisas que eu quero trazer no canal. A questão da emoção, da história, da herança, daquilo que chega até nós. Resgatando esse tipo de paladar antigo. Gente, não consegui. Peraí, calma. Resgatando esse tipo de paladar antigo, esse tipo de emotividade dos sabores, que eu acredito que a gente possa tomar essas receitas como um fio condutor da nossa história, dos nossos costumes e da nossa identidade. Então eu queria dedicar esse vídeo para minha avó, que sempre me apoiou nessa minha arte, em todas as maluquices que eu invento. A minha avó que já foi em shows meus, em apresentações minhas. A minha avó que no primeiro vídeo de receitas que eu lancei aqui no canal, ela disse que minha sobrancelha estava muito grossa da maquiagem, que eu tinha que fazer ela um pouco mais fininha. Vó, esse vídeo é pra você. E esse vídeo é pra todos vocês que quiserem ter esse carinho de vó na casa de vocês. Recomendo então fazer esse bolinho. E eu espero então de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe então 2 receitas aí, mais uma vez receitas com nomes estranhos, ingredientes não tão não convencionais, geralmente a gente pega umas coisas mais estranhas, mas pelo menos eu sei que vocês podem tentar fazer em casa. Eu recomendo muito que vocês façam esse bolo. É um bolo maravilhoso para um cafezinho. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal. E a gente se vê então num próximo vídeo aí, mais pra frente, com outras receitas antigas, algumas esquisitas, falando de história, falando de culinária e falando de quem a gente é, porque essa é a nossa herança histórica. Um beijinho em cada um de vocês e até mais. Beijo, tchau. Ai, ai, meu Deus.